gente volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio nós vamos falar sobre uma coisa que está empolgando e muitas vezes aterrorizando muita gente. O nosso episódio é sobre o ChatGPT. E por isso ele vai se chamar Por Dentro do ChatGPT e dos modelos de inteligência artificial. Para falar disso, eu estou aqui com a Carla Oliveira Santos, que é formada em Ciência da Computação e ela é mestre da Universidade Federal do ABC. Ela estudou o Machine Learning na política. Eu sei porque eu fui orientador da Carla. Atualmente, ela é líder do time de Business Analytics da CAS. Carla, muito obrigada pela sua participação, por você aceitar conversar com a gente aqui sobre isso que está na onda atual e que é muito importante que a gente possa esclarecer. Então, vamos lá, Carla. Ô Sérgio, em primeiro lugar, né, eu estou muito feliz, realmente o Sérgio foi meu orientador, gente, é uma honra, né, o convite. Legal, Eu sou fã de carteirinha do Técnico Política, e legal. sim, né, o chat GPT é o hype do momento, não só o chat GPT, mas todos esses modelos de IA generativa, que eu acho que é um avanço bem grande que a gente teve, né? E aí, para a gente conseguir entender, Sérgio, essa questão dos modelos de IA generativa, o que que é IA generativa, o próprio nome do chat GPT já vai dando várias pistas, né? É. Os caras são técnicos, eles não são marqueteiros, porque o nome é ruim, né? Chat GPT. Ah, é? Você achou o nome ruim? Para você Porque ver, GPT, diga. porque olha só, porque é um nome técnico, gente, GPT, né? O Sim, G de generative, ou seja, é um modelo, né, da IA generativa. O T de transformer, que é um tipo de deep learning, tá? Que foi criado pelo Google, a gente vai explicar melhor essa parte. E o P, né, o GPT, Chat o T. GPT, o P de pré-treinado é um modelo imenso, um foundation models, e o T de transformer, né? Então, por isso que eu tô falando, é um nome bem técnico, só que Sim, pegou, né? sim, Pegou bastante. Aí, Sérgio, você falou do machine learning, né? A gente fez um trabalho bem bacana, né, na dissertação do mestrado, pesquisando sobre o uso de machine learning ou aprendizado aqui no Brasil, nas campanhas políticas. E o machine learning ele é muito importante, por quê, né? Imagina que a IA, eu sempre dou isso em aula, eu dou aula sim, de ciência da computação na Unicid, Data sim, Insights e aprendizado de máquina. E a IA, o objetivo dela primeiro que ela é uma disciplina da ciência da computação, sim. com o objetivo de desenvolver sistemas com comportamento inteligentes. Essa definição, assim, bem abrangente. Não, depois eu quero criticar essa definição da ciência da computação, mas depois, mas Perfeito, vamos lá, vamos lá. perfeito. E aí, para ela ser inteligente, eles criaram alguns subcampos. Então, você tem o processamento de linguagem natural, porque a gente fala, né? A gente se comunica, a Claro. gente escuta, a gente recebe um comando e faz uma ação. Tem a visão computacional, porque a gente enxerga, então a máquina tem que ser capaz de reconhecer um rosto, né? De identificar um objeto, de classificar uma imagem. Tem a robótica, porque a gente se locomove, né? E a robótica é uma área por si só bem grande, né? Ela é uma área bem complexa. E aí a gente tem o machine learning, que é o quê? A capacidade da máquina, né, ter um aprendizado aí autônomo. E perpassa todos eles usam machine learning, né? Porque para treinar o modelo ele vai Mas, precisar ô, Carla, deixa aprender. eu já começar para você explicando para a gente. É, o aprendizado de máquina, ou em inglês, né, machine learning, Uhum. ele é um conjunto de técnicas que envolve, inclusive, a linguagem natural, ou não? Sim. Não, na verdade, ele é um subcampo da IA, Sim, onde ele estrutura todos os algoritmos, né? E aí dentro dele você tem o Deep Learning, que foi onde deu esse boom todo, onde a gente conseguiu fazer deepfake, analisar a imagem, é uma rede neural profunda. sim, Existem algoritmos de machine learning bem simples, que na verdade é uma regra estatística misturada com matemática que a gente automatiza,
né, e consegue processar com... Basicamente é isso, esses algoritmos tradicionais, tá, Sérgio? O Deep Learning, ele sim também tem conceitos matemáticos, mas ele é mais sofisticado. E aí a generativa, ela está embaixo do Deep Learning, Ou tá? seja, Então, ela é um tipo de deep learning. é um tipo de Deep Learning. Mas Então, o o deep ChatGPT... learning, é o que eu estava te perguntando, é que o deep learning, ele é, na verdade, algo mais, é uma adequação daquilo que é maior, que é o aprendizado de máquina. Ele é um tipo de Exatamente. aprendizado de máquina. Então, o deep learning, O aprendizado de máquina, né? sim, Ele sim, tem três tipos. Então, você tem o aprendizado supervisionado, sim, e aí eu posso usar um algoritmo tradicional, eu posso usar um deep learning, que é o quê? Eu vou ensinar um modelo com a entrada, com os meus dados de entrada e com a saída. Eu quero que ele aprenda a achar uma relação entre esses dados de entrada e essa saída. Então, um tá, exemplo bem didático, tá? sim, Imagina que a gente é uma corretora de imóveis e a gente tem uma base histórica de casa e o valor dessa casa. Então, os meus dados de entrada seria localização da casa, tamanho da casa, quartos, banheiros e o preço. Então, eu rodo uma regressão linear, ele acha uma formulazinha lá, uma função de x com y, que ele aprende depois que eu colocar outras informações de local de casa, banheiro, ele consegue prever esse preço. A gente fala supervisionado por quê? Porque a gente sabe o resultado que a gente está ensinando para ele, tá? entendi. O não supervisionado, eu só tenho os dados, eu não tenho esse resultado. Então, os mais tradicionais é o PCA, que é um algoritmo que você tem um monte de coluna, um monte de características, e aí você quer fazer alguma coisa, por exemplo, gerar um gráfico 3D, mas você tem, 20 colunas, você não consegue. Então, o que que o PCA faz, né? Ele reduz essa dimensionalidade. Então, você consegue agrupar por correlação, né, Sim. colunas que têm os valores mais parecidos e você diminui essa quantidade de colunas. Então, o não supervisionado, eu não tenho esse resultado, é um modelo que vai gerar lá por conta dele, Ou seja, tá? a correlação que o modelo vai fazer, eu não sei o que vai dar. É basicamente isso. Eu não Não, entrei com uma não, você não finalidade. conhece o Eu não resultado, conheço o tá? resultado. Depois você vai ver. No Outra aplicação, supervisionado, na verdade, eu você sei o que eu conhece, quero, né? você sabe o que você quer e você quer que ela ache um padrão para chegar naquele rótulo depois, quando você não tem um rótulo, você só vai ter os dados de entrada, Tá. né? Um outro exemplo muito clássico de aprendizado não supervisionado é o cluster, é a clusterização. Então, eu tenho dados de clientes de um e-commerce, Certo. tá? Valores de compra, comportamento de pagamento, enfim. Esse algoritmo, o que que ele faz? Ele aproxima pessoas com comportamento que tem uma distância muito próxima, aí que você calcula uma distância. Então, você vai formando grupinho, né? E esse grupinho é diferente do outro grupinho, ele já tem uma distância maior daquele grupo. Então, você consegue fazer um agrupamento desses dados. Você vê que é matemática pura, né, Sérgio? É A matemática matemática de... é gozado, porque você está explicando, quando você está explicando na minha cabeça, está aparecendo um monte de vetores, né? Na verdade, de eixos, quando você falar, esse está próximo desse. Na verdade, então, o seu Você algoritmo está pode usar, fazendo cálculo, inclusive, né? Está fazendo cálculo um de cálculo distância. de diferença dos cossenos, sei lá, similaridade entre cossenos, tá? Então, essa Perfeito. coisa do ângulo. Então, assim, gente, é estatística, né? É matemática, assim, o pessoal juntou vários conceitos usando algoritmo e usando uma forma de automatizar isso. Aí a gente tem, por fim, o terceiro tipo de aprendizado de máquina, que aí ele é mais interessante, que ele chama Reinforcement Learning, ou aprendizado por reforço, que aí muda um pouco do conceito, eu já não tenho mais essa questão do dado em si, por quê? Eu vou ter a imagem de um agente, Tá? né? Eu vou ter uma imagem, eu vou ter qual que é o ambiente que esse agente está inserido, o que que esse agente, os status, né? As ações que esse agente pode tomar e as policies, ou seja, as regras, né? As políticas que está envolvido naquilo. Então, o aprendizado por reforço ele é muito usado em jogos, porque você vai ter posição, você usa o aprendizado por reforço na navegação de robô. Então, imagina um robozinho da limpeza, né? E Sim. aí ele está sendo treinado. E aí ele chega na escada. Ele tem as ações dele.
Se ele der uma ré ou ele for para um lado, ele vai ganhar uma recompensa. Se ele for para frente, ele vai dar um catapimba na escada, né? É, Ele vai cair. Então, sim. ele vai tomar uma punição para ele aprender, né? E como que funciona essa questão da punição e da recompensa na prática? Seria uma nota, seria um peso, né? Quando ele faz um acerto, ele toma um peso maior e ali ele vai saber que Aquela por ali, ação vai ser, por exemplo, peso 3 e o erro peso ele vai 3. perder um ponto, será -1 ou não? -1, ou -2, ele vai tá. ficar negativo, né? Então, Ok, eles usam esse conceito de recompensa e punição para a gente entender de forma figurativa, mas sim, no frigir dos ovos é um peso, é uma nota que você vai dar para ele, perfeito. tá? É mais complexo de testar isso daí, tá? É bem mais complexo. Eu de algoritmo eu só conheço o Key-Learning, mas tem vários outros, tá? Eu não tenho muita experiência com aprendizado por reforço. E aí, por que que a gente está contando toda essa história dos tipos de aprendizado? Quando eles fizeram o ChatGPT, eles usaram todos esses conceitos. Então, eles treinaram o ChatGPT com um aprendizado supervisionado, ou seja, com um prompt e a resposta daquele prompt para ele aprender, ou seja, é a minha entrada que eu quero que ele, né, devolva para mim quando eu perguntar, Mas isso e você está treinando ele. eu estou treinando, Ah, tá. tá? Depois eu vou entrar no modelo de rede que eles treinaram, que é o Transformer, Tá. tá? E o ChatGPT, ele é um modelo que a gente fala que é um modelo de linguagem. Então, lá, antes do ChatGPT, o celular deixa a gente, às vezes, enrascada, né? Você está digitando uma coisa, ele te manda uma trozoba que você fala, ups, né? Isso é um autocompletar, né? Você É, já deve ter se envolvido em vários enrascadas. Quem nunca, né, gente? claro. E aí, isso é um autocompletar, e isso é feito por um conceito de modelo linguístico, um modelo de linguagem, o autocompletar. O Gmail, né, implementou um autocompletar um pouco mais interessante. Ele, né, você vai digitando, ele já monta uma frase. Sim. O ChatGPT, ele é um modelo de linguagem mais grande, que é o Bem que eles maior. chamam de imenso, né? Porque ele não completa mais só, ele é um autocompletar muito mais sofisticado. E aí, esse modelo do ChatGPT é um modelo text to text. Então, eu vou imputar um texto no prompt e ele vai me devolver um texto. E aí Perfeito. a gente chama esse tipo de modelo de LLM, Large Language Model, o grande modelo linguístico, o grande modelo de linguagem. Então, a gente tem outras ferramentas que nem o Leonardo AI, o Midjourney, o DALL-E 2, eu não sei como pronuncia, que é um modelo text to image. Então, eu passo uma entrada de texto e o cara vai me gerar uma imagem. Aí, eles já vão usar uma outra técnica que chama de Diffusion, né? Diffusion Models, enfim, aí você percebe, ainda a gente não está numa IA mega forte, né? A gente por exemplo, você está falando do DAW-E ou DAW-I 2 Uhum, ou 2. Eu usei recentemente, eu entrei com texto lá no prompt, uhum. né, e pedi para que ele desenhasse a figura do Karl Marx, né, com o estilo do Van Gogh, que é um pintor E eu holandês. vi, e eu E curti. ele fez, né? Então ele provavelmente extraiu o padrão da pintura do Van Gogh. Do Van Gogh. Ele recebeu esse comando, ele extraiu aquele padrão, ele pegou uma imagem do Marx e tentou aplicar aquele Adaptar padrão a do Van Gogh na imagem do Marx. É Você isso. pode pedir, né, para o ChatGPT escrever uma poesia sobre educação como se fosse o Fernando Pessoa, ou enfim, né, no estilo do Fernando Pessoa. Sim. Aí, Sérgio, o ChatGPT, né? A gente já viu que o G é de generativo e o P, ele é um modelo pré-treinado, um modelo bem grande que a gente pode até fazer um tuning nesse modelo para alguma coisa mais específica, depois eu explico isso Aham. e que ele usou o Transformer. E que ele foi treinado com tipo de aprendizado supervisionado, onde, né, ele teve lá exemplos de prompt com resposta. Ele também foi treinado com modelo não supervisionado, ou seja,
só texto, aquele volume, né? Eles usaram a Wikipedia inteira, e aí eu queria levantar a bandeira do papel importante, né, da Wikipedia em todo esse processo. Sem a Wikipedia, esses caras não teriam ido tão longe, né, e do quanto essa coisa do dado aberto é importante, ao mesmo tempo é perigoso, né, Sérgio? Então, a É gente tem os verdade. dois lados da moeda. E, por fim, eles usaram o tipo de aprendizado por reforço que o ChatGPT ele é um agente, ele é um robozinho, né? Ele tem um ambiente lá do, então eles conseguiram encaixar. Eu achei isso fantástico, né, gente? Porque geralmente a gente usa um ou O outro. outro, aí tem um terceiro, um quarto tipo que eles chamam de semi-supervisionado, que é uma mistura do supervisionado com não supervisionado, mas eu nunca tinha visto um negócio tão abrangente de ter pego assim os três tipos, né? Então, isso envolve, óbvio, muito conhecimento técnico, né, das Sim, pessoas que estão desenvolvendo isso, e, né, acho que onde a gente perde feio na questão da infraestrutura, sim. né, uma infraestrutura bem parruda. Eles precisaram usar para treinar, vamos falar assim, a partir da base de textos, né? Que a Uhum, Wikipedia, se eu não me engano, eram 3 bilhões de textos. Eu não sei se eles usaram. Eu li um paper que falava de uhum. tokens, porque token ele pode ser um texto grande, um texto pequeno, uma palavra, né? Depende de. Mas eles De como usaram você está tocando. de como você está. Eles usaram 3 bilhões, mais ou menos, do Wikipedia, mas, na verdade, eles usaram outras bases também, que somadas dava 400 e tantos bilhões de textos. É Aí muita não é à coisa. toa que a Microsoft entrou na jogada, né? E outra coisa, a Para ter a Microsoft, infraestrutura, é isso, para com rodar isso. certeza, com Entendi. certeza. E outra coisa, tá? A Microsoft, ela comprou o GitHub. Então, o ChatGPT, Ah, ele traduz não só idiomas, né? Por exemplo, do alemão para o português, mas ele consegue traduzir do português para uma linguagem de programação. Então, onde eles aprenderam esses códigos? No mínimo com o GitHub, que está né? aberto. Que está Olha, aberto. você tem razão, porque a gente pede para ele, sei lá, fazer uma programação X em Python, ele Em faz. Java, em Python, até em Prolog, Sérgio, eu testei Prolog, que é uma linguagem do arco da velha, sabe? Ele faz, gente. Ele dá umas comidas de bolas, tá? Isso é um outro ponto importante, a gente vai discutir também. Mas, por exemplo, o regex. Regex é uma coisa que não varia no tempo, né? Porque a data do chat GPT aberto, do 3.5, é até 2022. Mas, por 22 exemplo, o anos. regex é um conceito de ciência da computação, que é a expressão regular, que não muda. Ele é muito bom em regex, gente. Então, fica a dica. Se tiver que fazer uma Que regex, é expressão regular? Dá uma dica para o pessoal que está nos ouvindo. a expressão regular é uma forma, por exemplo, eu quero pegar só caracteres maiúsculos. Aham, Ou eu quero, né, que o meu texto fique todo em minúsculo. Eu uso um códigozinho de expressão regular que eu consigo fazer isso. Então, ele trabalha muito com string não, com palavras, ele, né? O CEP. Eu posso criar uma máscara para o CEP que tem lá a quantidade de zeros, os tracinhos. Eu faço isso com regex, tá? e aí Então, você automatiza as coisas, é basicamente isso. o pessoal do meu time, né, que trabalha comigo, a gente está usando, a gente trabalha com regex e isso otimiza, tá? Ele dá um rumo do que você tem que fazer. Às vezes você ia ficar horas e horas ali batendo cabeça para, né, montar um mínimo e ele já te dá um ganho de Aham, tempo. Isso é bem bacana. Então, eles treinaram, né, o chat com o aprendizado supervisionado, tendo o robozinho como agente, as políticas, sim. o que podia, não podia, e eles acrescentaram um outro tipo de aprendizado por reforço, que é o Reinforcement Learning from Human Feedback, ou seja, aprendizado por reforço com feedback humano, ou seja, teve gente humana sendo Sim. anotadora aí de dados, né? Assim, teve um papel muito importante, né? O próprio Facebook, se você Facebook, de onde que eu tirei o Facebook, gente? A própria OpenAI tem um artigo que explica isso, né? Aham. Então, numa determinada etapa do processo de treinamento, as pessoas estavam lá avaliando a resposta do chat com o intuito de deixar o chat com uma expressão mais natural,
né? E a gente tem hora que conversa com ele, parece que você está conversando com a pessoa. Ah, tentar ao máximo minimizar a questão de ações discriminatórias ou sexistas, enfim, né? Dar um tom mais humano, coisas ilegais que as pessoas burlam, né? Teve vários exemplos, né? Me dá a chave de não sei o quê, né? A chave do Windows, que você vai burlando o chat e ele vai na onda. Inclusive, Sérgio, já que a gente está falando aqui do técnico política, teve várias, acho que foi no Meet Review, saiu uma matéria falando assim, do quanto as pessoas estão ganhando pouco, né, Sim. em países assim da África para fazer esse tipo de trabalho de anotador de dados ou de anotação de dados, né? Sendo que é um... Aliás, cara, tem um texto. Uhum, Na verdade, tem alguns pesquisadores, eu não estou me lembrando o nome do texto, mas alguns pesquisadores que é, até dizem que é isso que a gente chama de inteligência artificial, que seria o máximo da autonomia, do autônomo, na verdade seria um heterônomo. Por quê? Porque ele dependeria de um trabalho braçal gigantesco que é super mal remunerado, né? exatamente. Super mal Sim. remunerado. A pessoa fica clicando lá o dia inteiro e recebe $10, né? E se Porque tanto. É isso. inclusive, né, essa pessoa tá, olha, ele deu uma resposta, ela provavelmente o joinha ou, né, isso é a recompensa ou a É, punição. E o aprendizado por reforço também, ele dá uma capacidade do próprio agente ir né, ele vai aprendendo, ele, né, ele tem essa, mas assim, a máquina sozinha não conseguiu dar esse tom de humano para o algoritmo, então eu acho que isso é importante, isso é né? que eles chamam dos parâmetros, né? Eles fizeram por reforço, né? Eles, na O verdade, parâmetro, ele vem da rede do Transformer, que é um deep ah, learning, tá? Eu vou contar um pouquinho dessa história. O Google começou a fazer tradução, e isso é uma área do processamento de linguagem natural, acho que lá por volta de 2006, é uma coisa bem antiga. tá. E esses algoritmos também de processamento de linguagem natural, que usam algoritmos de machine learning, tá? Eles também são antigos e eles foram evoluindo. O Google, né, no comecinho, não sei se você vai lembrar, Sérgio, mas você traduzia as coisas, era bem ao pé da letra, né? Era bem ruim. O inglês que usa o adjetivo antes do sujeito traduzia no português do mesmo jeito. Por quê? Existe um conceito de RRN, Recurrent Neural Network, ou rede neural recorrente, que era a rede usada, uma LSTM, para fazer esse treinamento para os tradutores de idioma. Sim. E aí, por volta, acho que de 2015, um grupo de, acho que são indianos, assim, pelo sobrenome, tá? Eu tenho um artigo aqui, eu não consigo pronunciar o nome deles. Eles fizeram uma pesquisa para melhorar esse tipo de algoritmo, ou seja, eles chamaram de attention mechanism. O que que é? Olha, É você conseguir pegar uma frase, e aí esses negócios de rede, ele tem uma arquitetura que você é sequence to sequence. Então, entra uma sequência, e ele vai olhando caractere por caractere, vai fazendo um encode daquilo, vai tokenizando, transformando aquilo de uma forma numérica, sim. e depois aquilo passa por um decoder, né? Você tem um exemplo do que é alemão, do que é inglês. Só que nesse método antigo, eu não tinha a relevância, né, o contexto, o que é importante daquela frase. Foi isso que esses caras implementaram. Que, de certa forma, também é dar um peso, faz umas calculeiras doidas lá, que ele dá um peso maior para as palavras que têm mais relevância. Tá? Então, nesse caso, Olha não, eu vou só. dar um exemplo aqui, né? The black cat eat the mouse. Em português, na tradução do início lá, seria o Gato, preto gato. gato comeu o rato. Mas com o attention mecanismo, o que eles fizeram? Eles deram um peso maior para o gato ao invés do preto. E aí você consegue, né? E aí o Google viu isso daí. Em 2017, eles escreveram um artigo. O título é bem legal. Attention is all you need, ou seja, tudo que você precisa é de atenção. E eles criaram um Transformer, que é uma rede que a princípio foi criada para fazer essas traduções, usando essa questão do attention mecanismo, né, para pegar esse contexto,
né, a importância das palavras na frase, mas sem ser tão recorrente, tão amarrado quanto a RRN, que não deixava fazer as coisas em paralelo, Sei. né? Levava muito tempo. Eu treinei uma redezinha, uma LSTM, para traduzir do inglês para o alemão, Aham. né? Fiz isso num tempo vago lá no trabalho, já tem um tempinho. Eu fiz, ficou rodando, fui almoçar, voltei, ficou rodando, enfim, né? E o resultado não foi nem lá uma Brastemp, e eu consegui gerar 700 parâmetros dessa minha rede. Aí a gente Olha, pega o chat GPT, que tem quantos parâmetros, Sérgio? a cento e 178 setenta e bilhões de cinco parâmetros. bilhões de parâmetros. 175 bilhões de parâmetros. Bilhões de O teu parâmetros. tinha Então, quantos? olha, 700? 700. Mas, É, gente. você foi longe, né? Mas é um É, pouco então, mas assim, distante de 175 e bilhões. aí, né, o que que seria esses parâmetros que a gente fala de parâmetros? Pensa que é um grande modelo de linguagem. Quanto Aham. maior esses parâmetros, maior o modelo e, consequentemente, maior a memória que esse modelo tem para, né, armazenar a informação e responder para a gente, tá? Então, o Google teve um papel muito importante quando ele cria o Transformer, quando ele permite você fazer um treino e você paralelizar esse monte de dados. E aí o Google não, a OpenAI teve a sacada, né? Pegou o Transformer, juntou com todas essas técnicas, com todos esses tipos de aprendizado que eu falei, né? Tinha dados da Wikipedia, a Microsoft forneceu a infraestrutura, porque não tem como, é uma infraestrutura pesada, às vezes Na eu não tenho nem como. verdade, Carla, Ah, o que você está falando aqui, depois que está pronto, de que ele treinou o modelo, que eu e a Gaviões da Fiel e o mundo inteiro está usando, ele, na hora que ele provavelmente tem que ter também uma capacidade computacional brutal, porque os absurda. parâmetros têm que estar funcionando para responder o que eu quero. Tem Não hora é que o isso? chat aberto, o chat que está com a versão, né, free, ele dá umas engasgadas, porque tem toda uma questão de acesso, né, as pessoas acessando, né? Muita Então, gente, muita máquina respondendo, tendo que buscar parâmetros, buscar textos, buscar. Ou seja, não é uma infraestrutura pequena. Não é. não, imagina, não é, Seriam não é. milhares de máquinas rodando para fazer isso. Olha, eu não consigo nem te dimensionar, Sérgio, eu só sei te falar que É, não é pequeno. E aí, gente, assim, eu me apaixonei por essa área quando eu fiz o doutorado, o mestrado lá com o Sérgio. Continuei estudando isso daí. Eu gosto mesmo, né? Se me chama para falar disso, eu vou falar o tempo que for necessário. Mas tem um ponto muito importante que é o impacto ambiental disso, que também é uma sim. área que eu também defendo bastante, e que eu acho que a gente tem que ser justo ao ponto de falar o que que é bacana, né? E o que não é bacana. Então, esses Sim. modelos, eles consomem, né? Eles emitem, né, quantidade de CO2 absurda, eles consomem uma quantidade de energia absurda, né, Sérgio? Então tem esses Na impactos verdade, também. para rodar um modelo, vai, o modelo Uhum, GPT-3 ou o novo 4, sei lá, uhum. ele tem que ter uma infraestrutura de computadores, um conjunto de máquinas que, para poder estar funcionando, precisam estar alocadas, né? Em geral, estão em Na data nuvem, centers, né? na nuvem. Aqui, Exatamente, quando se fala nuvem, você está falando em vários data centers ou um data center, exatamente. Uhum. e são milhares de máquinas. Essas máquinas gastam uma energia brutal e elas precisam ser refrigeradas. Então, o que gasta uma outra energia brutal para baixar a temperatura, que é descomunal dessas máquinas atuando em alto processamento. Não, você imagina, Ah, né, o nosso notebook, um um notebook, né, ele já tem notebook. uma ventoinha e o quanto que ele esquenta. E aí isso é legal porque isso é uma lei da física, né, essa É, questão da eletricidade, do calor. A rede elétrica, quando a gente consome, a gente devolve para a rede calor, que é uma perda, né, de energia sim, elétrica, sim. né? Então, é uma lei da física isso daí. Então, é um ponto crítico, né? Consome Agora, bastante. Carla, você Ah, na tua empresa, hum. ou nas universidades que você conhece, uma universidade, ela não tem condição de rodar um modelo desse.
Ela não tem máquina suficiente. Não, por exemplo, a gente rodou um modelo, Sim. né? A gente usa a AWS para treinar o modelo, mas AWS é a Amazon, né? É Web a Service. Amazon, A isso. Amazon. E aí Aham. você vai pagando por hora, porque dependendo do que você vai treinar, você realmente vai precisar de capacidade de máquina parruda mesmo. Mas uma vez que você gera o modelo, você já não vai precisar de uma máquina tão parruda assim, porque o modelo já está gerado. É a etapa de treinamento que consome muita, porque é um volume de dados para o treinamento, né? Então, assim, a gente tem a opção a gente tem uma conta, né, da Amazon, na AWS, que se a gente Sim, precisar de uma máquina parruda, vai acessar. Mas a gente consegue também, né, com o que a gente tem de servidor ou para os modelos das coisas que a gente está usando, até às vezes rodar no próprio notebook vai, mas esses grandes modelos, esquece. não No dá. way. Não dá. Ué. Não dá. Aí é que está o problema. Então, a gente precisa muitas vezes de muitos dados para criar um modelo eficaz, um modelo que funcione bem. E aí a gente precisa treinar o modelo. Aí eu vou precisar De uma de infra, né? uma infra. Aí eu alugo essas nuvens, essas que têm uma infra gigantesca. Em geral, são essas big techs. Então, cada vez mais a gente, quando fala em desenvolver coisas grandes de inteligência Grandes, artificial, a gente a gente fica na mão dessas big techs. É isso. eu lembro, eu tô com o livrinho do Rodolfo aqui, né, do Sim, colonialismo digital, também tem esse colonialismo das pessoas que estão treinando o modelo, sabe, o ser humano que fica lá apertando o sim. botãozinho, né, Esse é o geralmente trabalhador mal pago, né? Que mal pago, então também é uma coisa ruim. Mas a gente está num ponto de evolução muito interessante. A IA ela é lá de 1956, é, então a ideia é muito antiga. Os caras, meu Deus, não tinha nem computador, né, Sérgio? Era um prédio inteiro a válvula, que não tinha capacidade de processamento nenhum. Não tinha algoritmo, porque eles, no máximo que eles tinham era uma assembler, que é uma linguagem de baixo nível, mas os caras tiveram a ideia, né? Então, isso não é novo, gente. Isso é um processo que vem, né, numa evolução aí antiga. A criação das GPUs por conta dos joguinhos, né? Hoje você usa a GPU porque tem uma capacidade de processamento maior. A comunidade open source que desenvolveu o próprio Google, né? O TensorFlow, né? Ele é uma base do Deep Learning e que foi o Google também que desenvolveu e ele é aberto, gente. Eu quero, né, enfocar. Então, o Google, quando fez o artigo do Transformer, foi um artigo científico aberto. Então, conhecimento aberto gera mais e é conhecimento. interessante, né, o que você está falando, porque o Google, pelo jeito, não deu tanta bola para o Transformer, né? Não, gente, E eu aí, estava por pensando. ser aberto, teve gente que falou, mas deixa eu usar melhor isso. O conhecimento aberto, Exatamente. ele rende mais, é óbvio, né? Agora, é Porque exatamente por isso que os caras bloqueiam, né? pois é, quem tem a sacada e quem tem o recurso, né, Sérgio, quem tem o conhecimento, porque às vezes só o conhecimento técnico também não vai muito É, longe. E aí a gente está no nível que antigamente a preocupação era essas tecnologias, né, de automação, inteligência artificial, vai tirar o trabalho de pessoas, por exemplo, de call centers, que é uma ação mais repetitiva, mais manual. Mas com a IA generativa, quem está preocupado são é, os artistas, são os advogados, é. né? Assim, ela impacta, de certa forma, ela implica em áreas mais criativas, né? Então, tem uma Sim. pesquisa que aí você vê, assim, os altos executivos no topo interessados, né, em saber o que é IA generativa, e aí desponta lá os artistas. Você fala, opa, né? Que coisa interessante, né? Porque, Então, na verdade, quando a gente tem uma proliferação, você deve ter visto, né? uhum, Vários serviços online que usam modelos que foram pré-treinados, que usam IA generativa e que estão oferecendo vários serviços de texto, de imagem, de foto, de tratamento e de edição de vídeo. Ou seja, exatamente, né? Eu fiz um videozinho, gente, tosco, não sou dessa área, mas assim, tosco eu digo assim, porque eu não sou dessa área. Então, eu gerei um textinho no chat GPT, peguei o textinho numa outra ferramenta que eu escolho a voz e ele pega aquele texto e já me gera um áudio. E aí você pega, cria uma imagem bem bonita, porque as imagens são boas, né? No Leonardo IA.
E aí você junta As tudo imagens isso são com outra boas. ferramenta, é com uma imagem estática, gente. Uma imagem, né? Era um rosto de uma mulher assim diferente. Ele me gerou um vídeo onde ela abre a boca, ela vai falando o textinho, ela vai tendo umas expressões. Então, isso ao mesmo tempo que é Eu vi assustador, esse vídeo que você fez. Ele é bem você legal. viu? Ele tá no nível do Toy Story, né? Daqueles Então, mas bonecos. assim, Porque Sérgio, ele pensa o tá tempo que falando, tá lá parado, né? Mas mas olha só, eu fiz isso em meia hora. Imagina o tempo que o pessoal fazendo isso na mão não leva, né? Então, você tem um salto de velocidade muito grande, né? De tempo eu das acho coisas. que, na verdade, você está tendo um avanço em áreas que são áreas onde você estava reproduzindo coisas já criadas, né? Ou descrevendo Uhum. coisas. Então, por exemplo, a chamada inteligência artificial, que no meu modo de ver é um exagero de nome, é uma marca fantasia, mas enfim, um modelo de linguagem como o GPT pode criar um texto legal, mas nunca vai conseguir fazer uma reportagem. Ele não anda, ele não olha, ele não pensa, ele é, como você É disse agora há pouco, ele é inteligência artificial estreita, né? estreita. Eu ainda Narrow, acho, que eles né? falam, ele é É isso. estreita. Ele não Ele é já está. capaz de dirigir um carro, não é capaz de É, fazer comida, não é capaz de. Ah, o GPT não é capaz de fazer uma biometria facial. Ele faz tradução, ele faz síntese, ele faz texto, ele cria texto com base mas ainda é na no processamento extração de de linguagem padrões. natural, Isso, né? A gente começa a entrar num perigo, isso é a minha opinião, já tem gente achando que a IA generativa já é uma IA forte, eu discordo, eu porque ainda discordo. não tem ainda não tem um consenso. Eu acho, eu não sei se você assistiu o filme Ex Machina, Assisti. tá? Né? Eu vou chegar lá no porquê que eu citei o que fica a dica, gente. Assiste o Sim, filme Ex Machina. é, Ou o filme Hair, né? Ela, que o cara se sim. apaixona lá pelo SO. Então, a partir do dia que a gente tiver um chat GPT, né? Que ele tem câmeras e ele consegue te ver, né? Não precisa nem chegar no nível da Ex Machina, que é um robô mega É, ultra é um robô. inteligente. Mas a partir do momento que você tiver uma câmera no teu celular e o chat te vê e ele entende a tua fisionomia, né? E, enfim, ele consegue fazer um monte de coisa ele sozinho, um único modelo, lembra o algoritmo Messi lá do Pedro Então, Domingos, né? é essa a questão, mas não é um algoritmo só. Vão ter que ser Só, vários. não, não, não. Imagine a quantidade de. Aí é que tá, Carla. A quantidade de máquinas e de dados que eu vou precisar para treinar esses vários Esses, modelos. Aí você fala, é, mas depois de treinado eu embarco em embedded, eu boto no robô. Mas ele vai precisar ter reforço contínuo. Ele vai. Eu não sei, eu acho que está muito longe, porque nós estamos falando, aí já entrando naquilo que eu queria falar lá atrás, nós estamos falando, como você mesmo já falou aqui, em muita estatística que opera com alto poder computacional, muita máquina. o chat GPT, né, Sérgio, é uma máquina de calcular É palavras. uma A gente máquina de pode... calcular palavras. Vi alguém falando isso, eu achei maravilhoso, né? É uma Super potente, brilhante isso, porque é né? uma máquina de calcular a distância de palavras. O contexto, ele não sabe o contexto como nós Não, sabemos, ele sabe pela distância. né? O teste de Turing tem várias contestações, né? O teste de Turing se eu estou conversando com a máquina e um ser humano, eu não consigo distinguir quem é a máquina, quem é um ser humano, a máquina é inteligente. Mas aí vem o John Searle e fala o quarto chinês. Poxa, mas será que o fato, você está num quarto chinês que você não sabe nada, bolhufas de chinês, isso é né, a analogia do quarto chinês, mas alguém vai te passando regrinhas com esquemas e vão te fazendo pergunta e por meio daquelas regrinhas você consegue responder. Você é inteligente ou você só está usando as regrinhas, né? É. Então a gente tem essas questões filosóficas aí. É, não, e tem assim, eu não consigo entender. Não, para mim é assim. Se eu pego uma criança de 5 anos de idade, 4 anos, e pego uma xícara, falo, isso é uma xícara. Ela olha tal. Daqui 2 dias, eu falo, apareço com uma xícara de outra cor e falo,
isso é uma xícara. Ele fala, é. Eu mostrei para ele uma xícara uma vez ou duas vezes. Esse foi o treinamento dessa criança. Eu não consigo, com 3 imagens, treinar qualquer modelo de machine learning. Não. Então, nós estamos falando de extração de padrões. Nós estamos falando basicamente de bye bye. A gente está falando de algo que está longe de ser o que a gente pode chamar de inteligência. Porque aí eu vou te dizer uma coisa. Eu acho muito difícil algo que não tem consciência, que não tem percepção de si, desenvolver uma inteligência. Mas isso é uma outra discussão. Mas nós É, estamos muito, 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 muito longe de automações como a que o Pedro Domingos, que você citou, defende, que é ter um algoritmo ou Matrix, né? ou Matrix, um algoritmo que controla outros algoritmos que fazem atividades diferentes. Por exemplo, você estava dando o exemplo de botar câmeras, botar Uhum. microfones, e a partir disso você jogar no modelo de processamento natural. Bom, de linguagem natural, desculpa. Mas esse modelo de linguagem, ele vai ter que ser acoplado a outros algoritmos, senão ele não vai Para funcionar. conhecer, né, a visão. Para reconhecer o som, para transladar, para traduzir o som em Você vê, texto. a gente tem, né, o modelo do videozinho, o modelo da imagem, o modelo. A gente não tem um único modelo que faz tudo. Não Não tem. é, Aí, não é um ser que fala, completo, né? eu consigo fazer várias coisas, jogar bola, fazer comida, olhar uma imagem, desenhar, saber cor, saber decorar, saber interpretar. É, eu tenho vários amigos, né? Assim, algumas pessoas estão com medo, já acham que a gente está na IA forte. Eu não estou com essa visão tão pessimista. Eu ainda acho que a gente não está. A gente teve um avanço enorme, É, né? Do tipo, por eu acho que a exemplo, gente teve um avanço de dados, de extração de dados, de poder computacional, de novos algoritmos ou de cruzamento de um mix de algoritmos. de algoritmo, mas Agora nós estamos longe de uma IA, o que eles chamam de forte, né? forte. Eles Que eles estão agora chamando três, sabe, Sérgio? As coisas vão é, atualizando. Então, é a Neuron, a fraca, a Strong, a forte e e a a super. Super IA, É, né? Mas, assim, eu acho que a gente está um pouquinho na transição dessa Neuro para cá. Eu vejo um período, não é. vejo que a gente está aqui, tá? Não vejo. Eu não consigo achar, É que eu né? nem Minha acho, opinião. eu nem acho que a gente vai fazer esse salto, porque o que vai acontecer, o que está acontecendo, na verdade, por enquanto, é expandir esses usos do que, por exemplo, o Matteo Pasquinelli fala a linha de montagem da automação, que Uhum. são os dados, os algoritmos para gerar modelos. São três coisas que tudo isso que a gente está fazendo depende de muitos dados, treinamento a partir de bons algoritmos para criar modelos, que pode ser depois ter necessidade de reforço, Não, pré-reforço, você tem que pós-reforço. fazer um retreino, Sérgio. Tem que ter um Sempre. pipeline, né? Eles falam de MLOps, né? Ah, Que você, desde a aquisição do dado ao treinamento, é um processo automatizado mesmo, de ponta a ponta, né? Então, esse retreino ele é fundamental, porque vai surgir novas situações, né? aliás, A gente é tem... gozado, né? Ah, O próprio GPT fala assim, putz, eu não posso te responder isso, porque minha base de dados é até 2021. pois é por isso que eu falei, o regex não tem importância, porque é um conceito, né, lá de trás que É, e aí, Sérgio, eu estou falando uma diferença rapidinho aqui. O claro. machine learning tradicional, então, por exemplo, qual que é a diferença do machine learning tradicional para a generativa, né? O tradicional, ele vai te dar como resultado esse rótulo, ou um número, né, uma estimativa de um valor, ou uma classe de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu treinei o algoritmo para classificar maçãs, Sim. né, eu vou ter que usar um monte de maçã, maçã daqui, dali, e aí, quando eu ponho a fotinha de maçã, e dá um label, né? Isso aqui é maçã, isso aqui não é uma maçã, é uma pera, enfim.
Quando eu uso um algoritmo de machine learning de classificação tradicional, o que ele vai fazer simplesmente eu vou pôr a foto da maçã, ele vai falar isso aqui é uma maçã. Ele está classificando. Aí a generativa, né, ela já tem, por isso que eu falo que foi um salto. Ela não vai cuspir mais só uma classificação. Eu vou falar, me desenhe uma maçã rosa, XPTO, né? Então ela já tem essa sofisticação de criar algo com base naquele volume imenso de dados que ela aprendeu. Ela cria. E aí, um perigo da IA por isso que eles usaram humanos para calibrar lá o chat GPT, né? Porque a máquina, que nem você falou, Sérgio, não tem consciência. Então, se ela tem um objetivo, nem que ela tenha que matar, mas ela vai, né? É. Teoricamente, se ela não Ainda for, bem que é né? um modelo de linguagem, né? Ele Pois não é, mas opera. assim, se ela não for calibrada, né? Se ela não tiver as delimitações muito bem feitas, então, se o cara pedir, me dá uma receita para eu criar uma bomba, como o objetivo dele é responder uma pergunta, é atender, ele vai dar a E se resposta, ele sim, entendeu? tiver na base de dados dele, no caso, a condição de responder, ele vai responder, Ele exceto vai se ele tem um responder. limite, uma delimitação. Aí o humano, né, esse aprendizado por reforço, ele dá essa policy, essas regras, É, ele delimita nessa fronteira de onde ele tem que estar e aonde ele tem que parar, que ele não pode ultrapassar, é né? bem interessante. Mas essa coisa que você falou da bomba, que o pessoal Eles fala, burlam, né? ele consegue falar porque ele tem lá na base dele química, uma série de coisas. Ele leu vários, leu. Ele tem na base de dados dele aquele monte de informações que ele vai conseguir, com os parâmetros que ele tem, responder uma pergunta. Mas olha a quantidade de informações que ele tem armazenado, né? Então, É outra incrível. coisa que é ruim da gente é a gente não tem toda essa capacidade de armazenamento na nossa cabeça, né? Em termos de volume, a gente já perdeu para ele, ou já perdeu para essas máquinas, né? Em Mas termos de... aí a gente perde até para uma calculadora, né? Voltando ao tempo. Você sabe que É, uma calculadora daquelas bem simples, científicas, né? que científica, ou mesmo uma calculadora financeira que pega uma conta de 6 algarismos, uma divisão de 6 algarismos por 4 algarismos, a máquina já vai ser mais rápida que a gente. Mais Por rápida. mais que a Uhum. gente seja rápido, ela É. tende a ser mais E rápida, né? aí, né, assim, tem várias polêmicas também da IA É, generativa, né? Então, alguns exemplos. O vídeo da Volkswagen com a Elis, que eu gostei, gente. Teve gente que odiou, mas eu não sei, eu gostei, né? Eu não achei que foi uma coisa mórbida, eu achei que ela está bem delimitada no passado, ela está numa Kombi com uma roupa lá do tempo dela, né? Enfim, mas eles é um deepfake, então, o né, como eu deepfake. pesquisei nas campanhas políticas, o deepfake é uma ameaça se usado de má fé, né? Ele é ruim, mas ele pode ser usado como uma ferramenta muito criativa para fazer coisas bem bacanas Eu também. até pensei em fazer conversas assim de coisas que não aconteceram, né? Fazer um personagem, o Freud, conversando com o Marx e tal, mas aí Você falaram, se não entende, pode. Sérgio? Eu acho assim, é a nossa criatividade usando a capacidade da máquina para gerar uma outra coisa criativa, entende? Mas eu acho assim, quando a gente fala claramente que é ficção e tal, tudo bem, mas e quando Mas você o faz deepfake, o cinema eu ponho atores para interpretar aquilo e ninguém vai uhum. achar que aquilo é a realidade, mas que, mesmo que seja um filme histórico, mas hoje você está chegando a um ponto, né, de fazer todo Não, um cenário e personagens só digitais, né, com base você viu a nessa. foto do Papa todo estiloso que uma Vi, revista brasileira, maravilhoso. né? Mas a revista publicou como se fosse verdade. Então, assim, Então, é né? perigoso. Você entendeu? Assim, É aquela questão do perigoso. que é real e do que não é mais real. A gente perde um pouco, né, dessa Porque noção. alguém vai ter que desmentir, depois a gente vai ver que não é real. Então está tendo vários esforços agora, inclusive estão tentando incluir é, elementos no código que vai gerar imagens que são imperceptíveis para as pessoas, mas não são imperceptíveis para as máquinas. As máquinas, aí você consegue O que a gente distinguir, né? poderia falar, ó, isso foi criado por uma outra máquina. Mas vai ter que ter uma solução para evitar.
polêmicas, principalmente na política, né? Porque você pode Então, tem falsificar um imagens. deepfake, tá? Do Zelensky falando que ele está se rendendo, quer dizer, É, né? vai Então, ter, assim, vai ter. até descobrir, né? Falar que não foi, o estrago já aconteceu. Então, é crítico, é bem É crítico. crítico. Outro ponto Aham. que a gente estava conversando, lembra, Sérgio, Sim. de modelos que conseguem capturar o som do teclado e conseguem Nossa, classificar. Lembra, a gente estava. eu li o E isso paper. também. Você leu o paper? Não é Impressionante, assustador? assustador. É E você viu assustador. que ele via Zoom, ele acerta Também. 93%. 93. Mas, gente, é muito, é quase Só 95%. explicando para quem está nos ouvindo aqui, se usa o aprendizado de máquina para poder, pelo som da tecla quando você está teclando, saber que tecla você teclou. Então, olha o perigo disso. Você tá digitando a senha e o cara tá pegando a senha, né? Simples assim, gente. Você faz um intrusor que capta vários sons durante um dia, depois ele é enviado parcialmente pela internet, sabe? Que nem usa o esquema Pegasus. Ele levou determinadas coisas que você nem deixa no seu computador, por isso que ele já não tinha levado. Então é bem perigoso mesmo, né? Porque Eles alertam, né, Sérgio? É, mas veja, a é palavra extração de padrões, cara, extração de padrões até de som, né? de som. Eu fiquei assim, eu até falei, Jesus, né? Esse aqui é. Então, assim, e aí, de novo, eles deixaram esse artigo aberto, de forma que você pode criar uma solução para mitigar isso, ou alguém do Isso. mal também pode, né? Carla, obrigado aí pela sua participação. A gente está chegando aos 50 minutos. O meu cachorro Cartola já começou a latir, avisando que eu não posso estourar muito tempo. Então, pô, a gente começou a conversar. Você vê que tem uma longa discussão pela frente. A gente vai ter que retomar. Muito obrigado pela sua presença, mas eu queria que você desse seu recado final. Fala aí pra gente. Olha, gente, assim, como o Sérgio falou, né, é um assunto bem denso, então, às vezes, 50 minutos é pouco para a gente ir puxando, né, a gente fez, eu costumo falar que a gente puxa, né, vai puxando a linhazinha aí, vai, né, esse fio vai crescendo. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, né, a IA generativa está aí, a área de marketing, a área criativa, né, acho que quem está mais usufruindo né, dessa nova tecnologia, não estamos na IA forte, gente, é a minha opinião, eu acho que a gente ainda leva um tempinho para chegar lá, eu acho profundamente, eu acredito profundamente nisso. Algumas pessoas discordam, né? Elas acham que a gente já está com o pé na IA forte, né? Então, acho que também vale uma discussão sobre isso, Sérgio, né? Até que ponto, né? Verdade. Entender esses três tipos, para a gente ter né, um pouco mais de noção de onde a gente veio e aonde que a gente está indo. Né? E sim, gente, eu sou suspeita para falar sobre isso, Legal. né? A gente empolga e vai falando. É um tema Muito bem bom. interessante. E a OpenAI, ela teve uma vantagem muito importante de trazer isso a público, Sérgio. É, Talvez furar um pouco a bolha, né? Desse é. assunto, às vezes, meio restrito, e de pessoas que nunca ouviram falar de IA, machine learning, né? Começar Agora, a pensar sobre isso, né? legal. Então, foi um ponto Pô, importante também. legal então. Muito obrigado, cara. E Foi você. uma honra! E obrigado também para vocês que estão nos ouvindo. Dê um clique aqui, ajude a divulgar o podcast Tecnopolítica, que a gente volta agora com tudo nesse segundo semestre. Valeu, um abraço e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye. Até mais, gente. Tchau, tchau.